Então vamos lá, pessoal. Exercício proposto P142. No diagrama estão representados os vetores A, B, C, D e J. Determine as expressões de A, B, C e D em função de I e J, né? Então, olha só, isso é o começo daquilo que eu já tinha falado, que é a base vetorial. A base vetorial me determina o meu espaço vetorial. Aqui ele está botando até no cantinho, né? Porque é assim mesmo que a gente representa uma base vetorial, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o I versor, J versor e o K versor, né? Então, em 3 dimensões, eu determinei minha base vetorial. Então, qualquer vetor que eu acho aqui, né? Vamos aqui dizer que a gente está usando o sistema cartesiano, né? Que é um sistema retangular, é muito bom para a gente calcular quadrados, cubos, retângulos, qualquer coisa que se desloque e que tenha esse tipo de formato, né? Então, o sistema cartesiano é formado, qualquer vetor é formado pela soma dos múltiplos desses vetores, né? Então, esse aqui, o que é o vetor I? É um versor I. É o vetor unitário, que me diz a direção X. Ele aponta sempre na direção X. Então, quem é o I? É o vetor, né? Qualquer versor é o que? É o vetor dividido pelo módulo dele, né? Se o vetor aqui é um vetor que está aqui no eixo X, então ele é 3x, né? É o vetor. Divido ele pelo módulo. Quem é o módulo dele? 3. Então, corto, aqui dá 1, né? Então, o versor é sempre um vetor unitário, né? Que ele serve com 1 sempre que multiplica por qualquer coisa, fica valendo aquela qualquer coisa que foi multiplicada, que multiplicou o 1, né? Então, ele serve só para dizer a direção, ele não interfere no valor do vetor, mas ele diz o sentido logo de cara se você olhar, né? Eu tenho aqui o vetor F, que é igual a 3 versor I, mais 5J, a gente geralmente não bota o pingo, né? Mais 10K, né? Então, eu já sei que ele, no eixo X, tem um coeficiente aqui de 3, a amplitude dele é 3, no X, no Y ele é 5 e no K ele é 10. Tá? Mas e aí eu já de cara já vejo quais são os componentes que ele tem, né? Esse é um vetor que ele não está em nenhum dos planos, ele está assim no espaço, né? Tá no plano é quando isso aqui, por exemplo, é 0. Ele não tem nada no eixo K. Então, ele está nesse plano aqui, XY. Tá? Ele não tem nada para fora aqui do K, nem no menos K. Né? Ele está no plano XY. Então, vamos lá. Isso aqui, ó. Então, se eu já definir aqui, é como se o meu vetor I, mas aqui não é o versor, né? Ele coincidentemente tem tamanho 1. É por isso que é bom o versor. O versor eu sei que ele, quando eu faço múltiplo, que esse coeficiente é ele mesmo. Digamos que esse I aqui, por exemplo, né, fosse 2. O I podia ser 2, o I não é versor, ele é vetor. Então eu uso ele para formar a minha base, mas ele tem módulo 2, né? Então, o vetor F, aqui, que tem módulo 4, se eu faço ele em termos de I, né? F vai ser igual a 4i? Não, né? Vai ser igual a 2i. 2 vetor I. Né? Porque o I, por sua vez, é 2.
Ele tem já módulo 2. 2 vezes 2, 4. Né? Então eu achei uma componente mais de um vetor que tem módulo 2. E aí? Pô, e qual é o tamanho dele? Quando eu falo vetor J, não estou dizendo esse aqui, né? Mas um outro qualquer. Qual é o tamanho desse cara? Não sei. Pô, e aí? Como é que eu faço para achar? Será que esses coeficientes são esses mesmos? Né? Se eu tiver aqui um vetor J em vez de um versor, não sei. Agora, quando eu estou trabalhando com um versor, né, eu tenho certeza de que o coeficiente aqui, que é f é igual a 4 versor i, pô, é 4 mesmo. O módulo é 4. Eu sei quem é o módulo do vetor f, porque eu sei que esse cara aqui é 1. Esse cara aqui foi o vetor dividido pelo módulo dele. Então, cortou, é 1. Tá? Ele só serve mesmo, ele perde a informação de módulo. O módulo é 1. Então, ele só traz mesmo a informação de em qual eixo esse 4 se aplica. Nesse caso aqui, no eixo X. Né? Então é isso que forma, por isso que a gente chama de uma base vetorial, porque através deles eu consigo formar qualquer vetor, né? Então vamos lá, mas vamos aplicar eles aqui, né? No I e no J, que nos foi dado, né? Que é, coincidentemente, apesar de não ser um versor, eles têm módulo unitário, né? Nesse caso, eu poderia usar eles para formar uma base vetorial, porque eles têm módulo unitário. Então, vamos lá. Como é que fica o vetor A em representação, né? A J e a AI, né? O AX. Quanto é o AX? O A está assim, né? Esse é o vetor A. Ele tem alguma componente em I? Não. Então, o AX é 0. E o AY? O AY, aí eu tenho, ele está todo no Y, né? Então, o AY, se ele tem módulo 3, ó, o A é igual a 3 de módulo. Ele é 3 vezes o vetor J, né? O AY, a componente Y do A, tem 3 vezes o vetor J. Mas o A, a componente X dele é 0, né? Bate aqui no 0. Se eu jogar a luz aqui em cima, né, da projeção, vai projetar um ponto, né, com dimensão 0. E se eu jogo a luz aqui para o Y, ele está totalmente projetado em cima do Y. Então, vamos ver aqui, nesse caso, todos esses vetores estão, né? O vetor B, quem é o vetor B? É um vetor assim de módulo 2, né? B e tem módulo 2. Então, ó, BX, né? A componente X de B. BX como é que é? Ele está todo inserido no X, né? E ele está no sentido do I. Então, ele é 2 vetor I. E o BY? Não tem nenhuma componente em Y, então é 0, né? Agora, vetor C, né? Que é um vetor assim, de módulo 2 também. O C aqui, ó, é o menos B, né? Mas eu chamei ele de C, não tem problema nenhum. Então, ó, CX, ele está todo no X. Só que ele tem sentido contrário do I. Então, ele é menos 2 vetor I. E o CY é igual a 0. Eu não tenho nada aqui no 0. Vetor D. Ó, o D é assim, né? Com módulo 2. Aqui o C, o módulo também é 2. 2, né? Só que para baixo, né? Então, posso dizer que ele tem módulo menos 2. Ele está no sentido contrário do J. Então, o D, X, né? A componente X do D
eu já vi que é zero. E a componente y do D é menos 2j, vetor j, tá? Então, se eu fosse botar esses vetores aqui, ó, vetor A, quem é o vetor A? Em x tem alguma coisa? Não. Então, ele é só 3j. Em B, como é que ele tem? Ele tem alguma coisa em j? Não. No eixo y? Não, ele só tem no eixo x. Então, ele é 2i. Vetor C, ele é igual a menos 2i mais 0j. Mais 0j. Então, ele é só menos 2i. Vetor B, D, ele é igual a 0 no x, né? Mais menos 2 no vetor j, né? Agora, se eu tivesse um vetor assim, né, inclinado, né, um vetor E, por exemplo, ele ia ter uma componente, digamos que isso aqui, ó, esse módulo dele é raiz de 2, né? Então, ele ia ter o E seria o quê? O próprio vetor I, né, uma vez o vetor I e uma vez o vetor J. Então, ele seria vetor I mais o vetor J, né? E aí, por isso que é bom a gente trabalhar com um versor, porque aqui, coincidentemente, já foi feito de propósito, de modo que o I e o J tivesse esse módulo 1, mas poderia não ter. E aí eu não sei o real tamanho do módulo do A, né? Mas quando eu trabalho com versor, 3J, aí eu sei que realmente, né? Eu sei que o módulo dele realmente na componente x é 2, né? Aqui, ó, menos i, menos 2j, né? Fica realmente fácil de eu saber o módulo e o sentido. Tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado, um abraço.